para flautas, salmo davídico. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus. Pois é a Ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Amém. A boa música geralmente nasce do momento em que o compositor está vivendo. A circunstância é tão marcante na vida do compositor que ele não consegue deixar de escrever e compor o que está latente no coração ou na alma dele. Assim como a letra, a melodia da música e os arranjos, eles são cuidadosamente escolhidos pelo compositor, de forma a expressar com exatidão o que se está passando na alma dele. Então, música assim é o que nós costumamos chamar de música do coração. O coração que conseguiu colocar em palavras e em melodias o estado da sua alma naquele momento difícil. Músicas assim marcam para sempre. O Salmo de número 5, ele não é exceção. Quando a gente lê o Salmo 5, a gente, prestando atenção na letra dessa música de Davi, a gente descobre que esse salmo nasceu numa atmosfera de fortes conflitos, de dura opressão. Davi, ele estava no fundo do poço do desencorajamento. Aliás, é impressionante como a Bíblia está repleta de homens e de histórias assim. Hoje à tarde, eu começava a me preparar para a mensagem de domingo de manhã, que vai ser em Jonas, no capítulo 2. Jonas no fundo do poço, na barriga do grande peixe. E ali de dentro daquele abismo nasce aquele salmo de Jonas, que é o capítulo 2, a oração maravilhosa que Jonas faz a Deus, e Deus então devolve Jonas à praia. Ele impele o grande peixe depois de 3 dias e de 3 noites a vomitá-lo na praia, e Jonas tem a chance de recomeçar a vida dele. Davi, no Salmo de número 5, não estava na barriga de um grande peixe, mas estava no fundo do poço do desencorajamento. Quando a gente lê o cabeçalho do Salmo 5, a gente descobre que a música do Salmo 5, ela tem um tom melancólico. Como é que a gente descobre isso? A gente descobre isso lendo no cabeçalho do Salmo que essa música foi composta para flautas ou instrumentos de sopro. Em muitos dos salmos de lamento,
Na maioria dos salmos de lamento, se você ler o cabeçalho do salmo, você vai descobrir que o salmo de lamento foi composto para ser acompanhado por instrumentos de sopro ou por flautas. Por quê? Por causa das melodias contemplativas, das melodias lúgubres, as melodias tristes dos instrumentos de sopro dos dias de Davi. Claro que hoje, se você pega uma flauta bem tocada, você vai ter melodia alegre também. Você pega, por exemplo, algumas flautas, algumas músicas da música escocesa, e você descobre muita alegria, muita festa, muita vibração com a flauta. Mas nos dias de Davi, especialmente no contexto dos salmos, os salmos compostos para instrumentos de sopro ou para flautas, expressavam melodias tristes. Agora, isso é muito interessante. Quem é o autor do Salmo 5? Davi. Que instrumento Davi tocava? Você se lembra? A harpa. Ele era harpista. Isso está escrito em 1 Samuel 16, 23. No entanto, quando ele compõe ou quando ele escreve o Salmo de número 5, essa canção que expressa seu profundo desencorajamento, ele decidiu que essa música deveria ser tocada no instrumento que melhor expressa o seu sofrimento, no hebraico, nehilot, ou instrumento de sopro ou flauta. Eu acho esse cuidado de Davi impressionante. Esse cuidado de Davi com a música que ele está compondo nos ensina que para cada mensagem, para cada momento, existe uma melodia apropriada. Para cada momento, para cada mensagem, cada momento desse impõe o seu próprio ritmo. Cada circunstância da vida da gente tem sua melodia única. A vida, ela não é somente composta por baladas e rock and roll, ou gargalhada, ou danças. Apesar de os salmos estarem repletos de canções de dança, o salmo de número 5 é um salmo de música triste. E a gente não tem que ter receio de, em alguns momentos da vida, a gente estar tocando uma música triste. Eu fico impressionado com os dias em que a gente vive, porque é como se as pessoas nos obrigassem a querer apenas tocar e dançar músicas de festa. Mas há momentos em que a gente passa ou expressa músicas de tristeza. Davi era um homem alegre por natureza. Davi era um homem de festas. Davi era um homem de celebrações. Davi gostava de dançar, inclusive na presença de Deus. Tanto que uma de suas mulheres fica irada com ele quando o vê dançando na frente da arca. Os irmãos se recordam desse episódio. Mas nesse momento da vida, Davi não estava para gargalhadas, Davi não estava para sorrisos, Davi estava para tristeza. Tiago capítulo 4, versículos 9 e 10 dizem assim: entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu acho impressionante que Tiago está dizendo que há um momento na vida da gente que a gente tem que se entristecer. Você já teve alguém te dando um conselho assim? Aliás, se eu te desse um conselho assim, você provavelmente ficaria no mínimo triste comigo. Que isso, pastor? O senhor está mandando eu me entristecer, eu me lamentar, eu chorar? Sim, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Há momentos na vida em que a gente dá de cara com o problema do pecado e o sentimento que brota no coração da gente não pode ser outro senão o de tristeza, o de lamento, o de choro. Aquele que diz: não, eu não estou para riso, eu não estou para alegria, eu estou para o lamento, eu estou para a tristeza, eu estou para me humilhar diante de Deus, para ver se ainda assim há esperança. Irmãos, eu não tenho dúvida de que esse é um dos momentos assim na história da nossa nação. Um momento em que a gente insiste em querer ficar dando gargalhadas e sorrindo. Um momento em que nosso país está irado porque a classe média alta não consegue mais comprar dólar para fazer compra na Flórida. Olha o absurdo que nós chegamos. Nada contra ir à Flórida, se eu pudesse eu ia todo mês lá. Mas eu percebo que as pessoas estão entristecidas nos nossos dias porque perderam o poder de compra. E quando se fala em perder o poder de compra, não é somente o poder de compra da comida e do pão de cada dia, o poder de compra de artigos supérfluos. E a gente aprende com o Salmo de Davi, o homem que tocava harpas, o homem da festa e da dança. Há momentos em que o que a gente tem que pôr para tocar é uma música triste. É lamento, é choro, é tristeza, na esperança de que assim nos humilhando diante do Senhor, Ele nos exalte. Essa música do coração de Davi nos ensina outra lição preciosíssima. A primeira é essa: há momentos em que o tom é sim melancólico e não tem problema nisso. Apenas uma sociedade como a nossa, obcecada pelo sorriso e a felicidade, sabe-se lá que felicidade é essa, sabe-se lá como se define a felicidade, mas apenas uma sociedade como a nossa, o tom melancólico é desprezado, a gente se aborrece. Você sabia que às vezes quando eu estou escrevendo, todas as mensagens que eu escrevo, me preparando para pregar, eu gosto de ouvir música clássica. Às vezes um jazz bem leve. Mas muitas vezes eu gosto de colocar um canto gregoriano de fundo. Bem lúgubre, bem reflexivo. Porque a gente precisa desses momentos na vida. Mas a segunda lição aqui no Salmo de número 5 é que o sofrimento tem poder de expor o que está no íntimo da gente. No caso aqui de Davi, o sofrimento estava expondo o quanto Davi dependia de Deus. Assim como nós veremos com Jonas no domingo que vem de manhã, se Deus permitir, o sofrimento ensinou Davi a orar. Foi o sofrimento que ensinou Davi a orar. Irmãos, uma das principais ferramentas de Deus, uma das principais táticas de Deus para nos ensinar a orar é o sofrimento. E o sofrimento é tudo do que a gente corre. Pode observar, a gente não dá boas-vindas ao sofrimento. Mas é no sofrimento, é no ventre do sofrimento que a gente aprende a orar. Através do sofrimento, Davi aprendeu e nos ensinou a orar. Observe que esse salmo, salmo de número 5, o próximo será o de número 6, claro, e o 6 também é um salmo de Davi. Tudo indica que, com exceção do salmo 1 e 2, que compõem a introdução do saltério, o salmo 3, 4, 5 e 6, esses 4 salmos, de 3 a 6, esses 4 salmos foram compostos no mesmo período da vida de Davi. E que período era esse? Nós vimos no salmo de número 3, no momento em que seu filho Absalão punha todo Israel para correr atrás do pai. Então é um momento em que Davi não tinha a alegria de poder voltar para casa. Davi não tinha o sossego do seu lar. Davi estava afugentado, tocado de casa pelo próprio filho. Você quer uma situação mais triste do que essa?
Hoje nós tivemos 2 pedidos de oração muito comoventes. Uma irmã agradeceu a Deus pelo momento familiar em que ela vive. O outro irmão louvou a Deus pela chegada de um neto no lar. É gostoso voltar para uma casa assim, é ou não é? Mas não tem nada de gostoso em voltar para um lar onde você sabe que seu filho está lá armado até os dentes para matar você. É nesse contexto de sofrimento que nasce o Salmo 3, o 4, o 5, o 6, um dos salmos mais lindos da Bíblia para nós. Outro fato curioso sobre o Salmo 3 ao 6 é que esses salmos se alteram entre Salmo da manhã e Salmo da noite. Olha o que diz o Salmo de número 3, por exemplo, no versículo 5, mostra que o Salmo 3 era um salmo da manhã, porque Davi diz assim: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. É um salmo da manhã. O Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. É um salmo da noite. Ao Salmo 5, no verso 3, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. É um salmo da manhã. Salmo 6, verso 6, estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encho o meu leito. É um salmo da noite. Então Davi alterna entre salmo da manhã e salmo da noite. A gente extrai algumas lições dessa disposição dos salmos de Davi aqui. A primeira coisa que a gente aprende é que o justo, aquele cuja vida tem como fonte a palavra de Deus, está lá no Salmo 1, nós vimos isso. O justo tem como fonte a palavra de Deus, tem como foco o Cristo, está lá no Salmo 2, que a gente também já estudou. Então o justo cuja vida tem como fonte a palavra e como foco o Cristo, ele também passa por aflições, como Davi passou. Aflição nem sempre é maldição, gente. Eu não sei de onde tem tirado essa ideia das escrituras, é que não é. Porque o próprio Davi vai dizer no Salmo 119 que foi bom ele ter passado pelo sofrimento, pela aflição. E o que de bom ele tirou do sofrimento? Ele vai dizer no Salmo 119, eu aprendi a guardar a sua lei. Outra coisa, o sofrimento é a melhor escola de oração. É a outra lição que Davi nos ensina. Então o justo também passa pelo sofrimento. Em segundo lugar, o sofrimento é a melhor escola de oração. E a terceira coisa que a gente aprende, olhando para o Salmo 3, 4, 5 e 6, é que o dia deve começar com oração e terminar com oração. Porque os salmos se alternam, salmo da manhã, salmo da noite, salmo da manhã, salmo da noite. Charles Spurgeon, comentando sobre esses 4 salmos, o 3, o 4, o 5 e o 6, ele diz assim: oração deve ser a chave que abre o dia e o cadeado que tranca a noite. Devoção deveria ser tanto a estrela da manhã quanto a estrela da noite. Então, feitas essas considerações, vejamos o que o sofrimento de Davi lhe ensinou sobre oração e o que a gente pode aprender. Então, a pedagogia da oração nos ensina 3 lições. Em primeiro lugar, apele ao Senhor, versículos 1, 2 e 3 do Salmo 5. Apele ao Senhor. Davi nos permite observar o seguinte: o que significa apelar a Deus? O que é apelar e como apelar a Deus? Vamos passear pelos versículos 1, 2 e 3 e vamos ver aqui. Em primeiro lugar, apelar é priorizar a oração. Davi diz no verso 3: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração.
Davi priorizava a oração porque a oração é necessidade urgente. Sendo necessidade urgente, deve ser feita com fervor. Olha aqui comigo os imperativos, os verbos no imperativo. O que é um verbo no imperativo? As ordens. Versículo 1, Davi diz assim: escuta, Senhor, as minhas palavras. Escuta. Quem é que diz a Deus assim, escuta, Deus? Ou seja, é urgente o que eu tenho a dizer. Escuta as minhas palavras. Outra coisa, olha o outro imperativo no verso 1. Considera o meu gemer. Preste atenção no meu gemer, ó Deus. Atenta para o meu grito de socorro. Preste atenção, eu estou gritando. O terceiro imperativo é esse, atentar. Atenta para o meu socorro, para o grito de socorro, meu rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. Davi está dizendo que quem apela porque o que está sendo pedido é urgente. Eu gosto do que Tiago fala sobre oração. O apóstolo Tiago, que escreveu a carta de Tiago, a tradição nos conta que Tiago era um homem que tinha os joelhos, o apelido dele era joelhos de camelo, sabia disso? O apóstolo Tiago, que escreveu a carta de Tiago, homem de oração. O apelido era joelhos de camelo, porque ele vivia de joelhos diante de Deus. Mas também pudera, olha o que ele diz sobre oração no capítulo 5 da sua carta, Tiago 5, verso 16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. Não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem humano como nós. Oh, meus irmãos, se nós crescemos nisso, mas nós vivemos numa época onde as pessoas querem orações fortes dos outros. Parece que a oração de poder é a oração do pastor, do apóstolo, do bispo, do homem de oração, da mulher de oração. Não existe qualquer respaldo bíblico para isso. Uma vez eu aconselhei uma mulher desesperada em Campinas, São Paulo, a igreja bem no centro da cidade. Uma mulher muito bem trajada, muito bem vestida, distinta. Entrou, precisava falar com o pastor, atendi, aconselhei, conversei, orei, 1 hora de conversa. Aí no final, ela ainda sentada no sofá na minha sala, ela abriu a bolsa e foi tirando o talão de cheque. Quanto foi, pastor? Eu falei, que isso? Nada, absolutamente. Não, mas tem que ter um preço. Não há preço. Nós vivemos numa época sim, onde as pessoas pagariam para ter uma oração forte. E Davi está dizendo, oração forte quem faz é o justo. Por isso ele diz no Salmo 5, 1 e 2, escuta, Senhor, considera, Senhor, atenta, Senhor. Tiago tinha essa consciência. Tiago diz, a oração de um justo é poderosa, é eficaz. Elias era humano como nós. E olha o que Elias pediu, para que não chovesse. E não choveu. Depois ele, de 3 anos e meio, ele ora de novo e diz, agora chove, e choveu. Mas outro fato curioso no Salmo 5, sobre esse apelo ao Senhor em oração, é que a oração ela é feita de palavras, poucas palavras, ou palavra nenhuma. Há momentos em que o nosso gemido é uma oração para Deus. Aliás, Paulo vai dizer que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando a gente não sabe nem como orar ou pelo que orar. Ele diz assim no Salmo 5, 1 e 2, escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Que gemer é esse? De repente poderia ser
o salmista Davi balbuciando palavras das Escrituras, recitando, não sei, ou pode ser o gemido mesmo de dor. E aí ele vai dizer: atenta para o meu grito. Então veja que ele usa palavras, ele grita de desespero, ele geme de dor, e tudo isso chega a Deus como apelo de oração. Irmãos, se a gente conseguisse ser assim, em vez de fofocar, em vez de denegrir, em vez de mal falar, em vez de maldizer, em vez de se apavorar, a gente conseguisse gritar para Deus e não gritar com o outro, gemer diante de Deus e não ficar murmurando para as pessoas. E olha que Davi tinha tudo para gritar com os outros e para murmurar diante dos outros. A oração, ela é pensada, ela é planejada, ela é organizada também. Olha o verso 3, eu acho impressionante Davi dizendo assim, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. De manhã te apresento. O verbo apresentar aqui significa colocar de forma organizada. Há espaço para essas orações também. É aquela oração, deixa eu te dizer uma coisa, um macete, que durante séculos foi usado pela igreja, mas a gente não valoriza mais. Quando você não conseguir orar, tente escrever. Compra um caderninho ali no Moreirinha, bem baratinho, e comece a escrever seu gemido. Comece a concatenar suas ideias, comece a organizar seu coração, escrevendo. E em vez de escrever assim, meu querido diário, de onde você acha que nasceu esse hábito de meu querido diário? Isso nasceu dos cristãos que escreviam suas preces, que organizavam suas orações de forma escrita. Durante anos e anos e anos, cristãos oraram assim. Foi assim que nasceram os salmos. Comece a escrever sua oração. Começa a organizar, a apresentar, a colocar de forma organizada no papel seus pensamentos, de forma orada. Davi ora com fé, ele diz, olha, eu apresento a minha oração e aguardo com esperança. Davi apela com intimidade, escuta, meu Senhor, de manhã ouves, meu Senhor, versículo 1, versículo 3. Então Davi está nos dizendo que na hora do sofrimento, a oração é o nosso apelo a Deus. Segunda lição, analise a sua situação, versos 4 a 10. Nesse salmo de lamento, depois de ter apelado a Deus, e Davi apela a Deus nos versículos 1, 2 e 3, a partir do verso 4, Davi começa a analisar a situação que ele tinha diante dele naquele dia. Lembra que o salmo é um salmo da manhã. E olha o que ele faz no verso 4, Davi começa a falar de novo do caráter de Deus, Deus e os nossos problemas. Verso 4, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros. O Senhor detesta eles. Irmãos, já dissemos isso sobre outro salmo de Davi, mas precisamos repetir aqui, porque Davi repete aqui. Davi não está nos ensinando a orar com ódio. Davi está lembrando a alma dele, enquanto ele ora, que Deus é um Deus justo, que não tolera a arrogância, que odeia quem pratica o mal. Por quê? Porque Davi estava tão mergulhado no sofrimento, que a tentação dele, do coração dele, era olhar para Deus e dizer, Deus não se importa mais. Deus é conivente com esse sistema de propinas, de corrupção, de mundo de lava-jato. Nossa tentação é achar que Deus nem olha mais para essas coisas. É ou não é verdade?
A gente não tem forças nem para orar mais. Então Davi levanta de manhã e tem seu dia em perspectiva, e ele começa a lembrar que o que ele tem pela frente é um dia cheio de homens injustos, homens arrogantes, homens odiosos, homens mentirosos, assassinos, traiçoeiros. O dia dele seria um dia cheio de gente assim. E aí ele começa a lembrar a ele mesmo, em oração, sobre o caráter de Deus. Ele coloca os problemas dele em perspectiva, na perspectiva do caráter soberano e justo de Deus. Irmãos, isso é oração. É você sentir no meio de um problema e começar a falar com Deus, mas pregando para a sua alma e dizendo: minha alma, a gente está com medo dos exames, da cirurgia, mas Deus é Deus soberano. O que me poderá fazer o homem? O que de pior pode me acontecer, Deus, já que a morte, o que seria o meu maior inimigo, já não é mais meu inimigo, seria meu maior aliado, porque aquele que em Cristo morre, não morre, mas passa da morte para a vida. Isso é orar e ao mesmo tempo pregar para a sua alma. É o que Davi está fazendo. Ele lembra a alma dele sobre o caráter de Deus. Outra coisa, versículos 7 e 8, ele começa a falar da condição dele, nós e os nossos problemas. Olha o que ele diz: eu, porém, pelo teu grande amor, já que esses injustos estão diante de mim durante o dia inteiro, esses mentirosos, esses orgulhosos, esses traiçoeiros, eu, porém, pelo seu grande amor, eu entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o seu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplane o teu caminho diante de mim, cuida de mim. Davi está aqui analisando a situação dele diante de Deus. E olha todo tipo de problema, olha as categorias dos problemas de Davi nos versos 9 e 10. Nos lábios deles não há palavra confiável. Já pensou você conviver com pessoas em que você não pode confiar? Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Oh, irmãos, é tão difícil viver num mundo assim. E deixa eu te dizer um segredo. Muitas vezes esse contexto é dentro das nossas próprias igrejas. Pessoas que distorcem o que dizemos. Pessoas que usam o que dizemos contra nós. Pessoas que você não pode confiar nelas. E Davi está dizendo: eu sei o que é isso. Caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. O que Davi está dizendo é que no fundo, essas pessoas não estão revoltas contra você. Elas não estão fazendo mal a você. Elas estão se rebelando contra Deus e não contra você. Porque quem se rebela contra um justo, que está buscando fazer a justiça, rebela-se contra Deus. Você se lembra de Paulo perseguindo os cristãos? O que o Senhor Jesus disse para ele, quando apareceu para ele no caminho para Damasco? Paulo, por que me persegues? Espera aí, Paulo não estava perseguindo Jesus, aparentemente. Paulo estava perseguindo crentes. Mas ali há uma lição tremenda. O crente perseguido, ou quem persegue um crente, na verdade persegue o Senhor do crente. E outra cena linda para mim é do nosso primeiro mártir da igreja, que foi quem mesmo? Estevão, em Atos capítulo 7, quando ele apedrejado, morre, está chegando à presença de Deus. Você sabia que o único momento na Bíblia em que o Rei dos Reis, quando mostra a sala do trono, o único lugar em que ele não está assentado é naquele momento? Atos capítulo 7. Jesus se levanta para receber o justo Estevão. Todos os outros momentos ele está sentado no trono. Mas quando um justo, que sofreu na garra dos ímpios,
e sofreu na garra dos ímpios por fazer o bem, por buscar apregoar o reino. Quando esse justo morre e se achega ao céu, Jesus se levanta para dizer: entra, servo bom e fiel, vem gozar do descanso do seu Senhor. Oh, irmãos, Davi nos ensina a apelar a Deus, a analisar a nossa situação diante de Deus, e a última coisa, a aclamar a Deus. Depois de ter apelado a Deus, depois de ter analisado a situação dele diante de Deus, Davi aclama, Davi adora, Davi conclui o salmo cantando. Olha o que ele diz no verso 11: alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Veja que Davi não está dizendo que a gente tem que se alegrar porque os ímpios se calaram, porque quem nos odeia não está odiando mais, porque houve pedido de perdão. Não, não é por isso. Esse povo continua. O fim de Absalão foi triste. Ele morreu pendurado pelos próprios cabelos numa árvore, tentando perseguir o pai. O final foi trágico. Davi não está dizendo que a alegria depende das circunstâncias. Ele está dizendo: alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que o amam, ou os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Amém. A pedagogia da oração, irmãos. O justo passa pelo sofrimento. O sofrimento ensina o justo a orar. O dia deve começar e terminar com oração. E a nossa oração consiste em apelar a Deus, analisar nossa situação diante de Deus e aclamar a Deus. É disso que a gente precisa. E que Deus assim nos faça. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos ensine, sim, assim como Davi. Há momentos em que a melodia da vida é de tristeza, sim, e louvado seja o teu nome por isso. Nesses momentos o Senhor nos ensina a orar. Nesses momentos o Senhor nos prepara de uma forma especialíssima para o dia do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ensina-nos a apelar ao Senhor, a analisar as circunstâncias diante do Senhor, a aclamar ao Senhor. Ensina-nos, Pai. Leva-nos em paz agora para os nossos lares, encorajados, abençoados por Ti, em nome de Jesus, amém.